As pessoas estão em movimento o tempo todo. E você pode interpretar essa frase de várias maneiras. Mas o que eu quero, na aula de hoje, é que a gente aprenda a diferenciar os diferentes tipos de movimento espacial da população. A nossa aula vai funcionar como um glossário para você. Vamos para o nosso glossário? Para começar, você sabe dizer a diferença entre migrante, imigrante e emigrante? É bem simples. Essas três pessoas podem ser, na real, uma pessoa só. Se você quiser falar que aquela pessoa realizou um movimento, que ela mudou de residência para um outro município, para um outro estado, para um outro país, você fala que ela migrou. Simples assim. Ela é um migrante. O destaque é para o movimento. Mas, quando você quer destacar o referencial de origem ou o referencial de destino dessa migração, aí você vai escolher uma dessas outras duas formas de se referir ao movimento. Imigrante, quando eu quero destacar a entrada. Aquela pessoa entrou numa cidade, chegou a um país. Imigrante, quando eu quero destacar a saída. Ela deixou o lugar de origem em direção a uma nova paragem. As migrações podem ser internas ou internacionais, temporárias ou definitivas, forçadas ou espontâneas, e até aqui não tem mistério nenhum. Transumância ou migração sazonal. Esses são movimentos muito associados às dinâmicas das estações do ano. No Brasil, o caso mais tradicional é o de nordestinos, que deixam o interior do Nordeste em direção ao Sudeste para trabalhar no corte da cana. É que o período de safra da cana coincide com o período mais seco no sertão nordestino. Então é comum que um número grande de nordestinos deixe aquela região para trabalhar temporariamente no corte da cana. Mas uma vez que a safra se esgota, uma vez que a colheita acaba, não há mais trabalho para esses nordestinos que retornam para sua casa, na sua região de origem. E então esse grupo repete esse movimento, repete essa dinâmica ano após ano. Em várias partes do mundo, movimentos semelhantes acontecem, quase sempre associados a períodos de inverno rigoroso. Um outro tipo importante de movimento é o êxodo rural. É o nome que a gente dá para o movimento de um grande grupo social que se desloca de áreas rurais em direção a áreas urbanas. Todas as sociedades no mundo que passaram por processos de urbanização tiveram, ao longo da sua história, algum período de forte êxodo rural. Desde a Inglaterra, no século XVIII, até recentemente, no final do século XX, a China. Agora tem uma coisa que você precisa saber. Quando uma pessoa ou quando uma família se muda de uma área rural para uma área urbana, não é suficiente para a gente chamar esse movimento de êxodo rural. Êxodo é uma massa de população, é uma mudança estrutural que motiva essa mudança. No Brasil, por exemplo, o êxodo rural foi muito forte entre os anos 40, 50 até os anos 70 e 80. Mas hoje, seguramente, a gente pode afirmar que o êxodo rural já se esgotou. Mas se o êxodo rural está em esgotamento, em contrapartida, a migração de retorno está crescendo no Brasil. Migração de retorno é o nome que a gente dá, de forma genérica, a qualquer tipo de movimento de um grupo social que retorna a uma área de origem, como o nome sugere. E no Brasil, esse caso é ilustrado pelos nordestinos que têm voltado para casa. O Nordeste, historicamente, foi uma área de repulsão de imigrantes e o Sudeste, uma grande área de atração. Mas já desde o final dos anos 90, um movimento crescente de nordestinos que residiam no Sudeste estão retornando para casa. E o crescimento econômico do Nordeste, acima da média brasileira nos últimos 20 anos, é um dos principais fatores para esse movimento. O próximo movimento que a gente vai estudar é a pendularidade. A migração pendular, apesar de muitas vezes ser chamada dessa forma, não é migração, porque não envolve mudança de residência. Migração pendular ou movimento pendular é aquele deslocamento cotidiano que as pessoas fazem entre o lugar onde moram e o lugar onde estudam ou trabalham. Esse movimento, que faz referência ao deslocamento de um pêndulo, que volta sempre para o mesmo lugar, ele é muito comum em áreas metropolitanas, onde a gente tem áreas menos dinâmicas, periféricas, e áreas mais centrais, onde está concentrado o emprego, onde está concentrado uma série de serviços. Importante diferenciar pendularidade de transumância, porque a pendularidade é um movimento cotidiano, diário, semanal, quinzenal no máximo, enquanto a transumância está associada às estações do ano, como nós já vimos. E, finalmente, fuga de cérebros. Tem gente que quando ouve essa expressão já imagina uns cérebros com perninhas correndo por aí. E se a gente tomar cérebro como metáfora para mão de obra qualificada, é mais ou menos isso mesmo.
Fuga de cérebros é o nome que a gente dá para um movimento de emigração de mão de obra qualificada, quase sempre em países mais periféricos, onde os poucos trabalhadores com um maior grau de qualificação têm muita dificuldade de se inserir nas suas áreas de atuação e acabam migrando para o exterior, muitas vezes contratados, muitas vezes a convite de empresas internacionais. Tem vários outros tipos de imigração que a gente poderia citar aqui, mas esses, sem dúvida, são os mais importantes.